Olá, hoje nós vamos precisar fazer uma touca estilo bonezinho. E para isso eu preciso medir uma cabeça. O meu desenho aqui, por favor, não liguem, é que eu não faço belas artes, por favor, é que só um desenho. Então, digamos que aqui seja a pessoa. Eu meço da testa até a nuca. Pego essa medida aqui. Dessa parte, todo o contorno. Isso eu preciso em centímetros, ou polegadas, ou o que for. Eu preciso medir a quantia que a cliente quer para a touca. Então, desde a nuca até a testa. Essa que eu preciso fazer tem 35 centímetros, 35, 36 centímetros. Aqui na nuca, nós temos dois ossinhos salientes, que dá para perceber pelo tato. Então, eu meço ali também. Até aqui, a minha cliente deu 28 centímetros. Então, eu já tenho a medida necessária para fazer a primeira parte da touca. Ela é feita em 3 partes. Uma delas é reto, que é o centro. Onde eu coloco o total 35 centímetros. E até aqui 28 centímetros. Também meço a largura que ela queira. Muito larga não fica muito bem. Digamos, 20 centímetros de topo de cabeça, ela fica muito largona. Normalmente é até 14, fica bem. Que daí ela acomoda melhor aqui, senão ela vem muito perto da orelha. Então, meço também a largura que ela quer. A minha quis com 8 centímetros de largura. Então, baseado nisso, eu começo o trabalho por aqui, colocando os pontos e fazendo a tira. Depois, faço as laterais. Ok? Vamos tentar mostrar na prática como fazer esse bonezinho. É bastante bonito. Esse é para um adulto, um adolescente adulto. A cabeça varia o tamanho, por isso que eu peço em medidas, não em quantia de pontos. E também, se eu uso um tipo de lã, você usa outro tipo de lã, dá variação. A regulagem, o tipo de trabalho também dá variação. Então, eu vou fazer em centímetros. Vamos para a máquina que eu vou mostrar na prática. Coloquei 27 pontos na máquina. Inicio com linha de outra cor. Agora faço um fio de separação, também de outra cor, para depois facilitar a retirada do fio de outra cor que foi posto embaixo. Acerto a regulagem. Venho com o carro para a direita, apertando os dois partes ao mesmo tempo, ele não trabalha. E não derruba a ponto algum. Elevo as agulhas. E com o fio principal eu vou enlaçar. Eu preciso de um início aqui, enlaçado. Faço o enlaçado como se fosse o início mesmo do trabalho, mesmo que eu tenha a linha de outra cor embaixo. Faço uma carreira e já aciono a máquina para começar o jacar. Por isso que eu preciso dessa linha de outra cor, para ela dar uma sustentação onde eu possa colocar pente, onde eu possa colocar peso, para começar o trabalho já agora, nessa segunda carreira. Aqui eu estou usando a cartela número 1. Que é um sim, um não, mas pode ser qualquer tipo de jacar ou outro ponto que queira. Selecionou, aperto o MC para fazer o jacar. Acerto as carreiras também
Foram 4. E aqui eu teço até 29 centímetros, entre 28 e 29 centímetros. Depois, começamos a diminuir. Fiz 50 carreiras, já tiro os pesos, dou uma verificada na malha, se ela está adequada, se ela está firme o suficiente, como eu queira. Meço. Como medir se ela acabou de tirar os pesos? Dá uma puxadinha para o lado, porque o jacar puxa no sentido do comprimento, ele estica no sentido do comprimento. Então, para medir de forma que ele não fique comprido demais agora e depois, quando ele descansa, encolha, eu já dou o encolhimento, dando essas puxadelas para o lado e meço. Sempre medir no meio do trabalho. Aqui deu 13,5. Ainda tenho muito tecido para continuar. Vou fazendo carreiras e medindo, fazendo carreiras e medindo. — 28 centímetros. Eu vou fazer mais 4. E agora começamos a diminuir. Desses 27, eu vou diminuir, mas não na última agulha, eu vou diminuir para dentro, mas um ponto diminuído. Como é jacar, eu preciso voltar as agulhas para cima, as que precisam trabalhar, para não dar uma falha. Em 110 carreiras, comecei a diminuir. Um ponto, faço 4 carreiras. Outro ponto. E outro ponto. Cheguei aqui em cima com 19 pontos. Remalho. Essa é a parte que fica na nuca. E o restante aqui na parte da testa. Então, na nuca é preciso diminuir um pouco essas quantia de pontos para ele assentar melhor. O restante do trabalho vai ser feito na cor creme. Aqui poderia ser outros pontos também, não precisa necessariamente ser em jacar. E o início aqui, lembram aquele fio de separação? É só puxar que a linha de outra cor sai. E temos o início do trabalho com um enroladinho. Eu vou remalhar e montamos a parte lateral agora.
Basicamente, o nosso trabalho foi um retângulo e depois algum com diminuição. O início dele, 8 centímetros. Até a diminuição, 28 centímetros. E o total, 35 centímetros. Agora, pego a lateral, coloco na máquina sem esticar, sem encolher. Coloco ela na máquina, a pontinha daqui, a pontinha de lá, e vou achando laçadinhas para preencher as agulhas. Não pego uma laçada apenas. Não pego a laçada lateral, porque senão ela fica essa alça grandona. Eu pego o ponto todo, pego as duas alcinhas, o ponto inteiro, e coloco na máquina. Um pouquinho na extremidade, outro na outra extremidade, e vou achando sem esticar demais, sem repuxar de menos. Um pouquinho no meio, e assim eu vou fazendo todos esses pontos, achando os pontos a partir dessa lateral. Anoto a quantia de pontos que eu tenho aqui em cima. Eu preciso achar a metade para continuar o trabalho. Essa agulha aqui, para mim, é a metade. Então, eu vou colocar um fiozinho para não perdê-la só na primeira carreira. Faço 2 carreiras. Transportador de 1. Aquele ponto que foi a metade, para mim deu 83 agulhas. Então, essa agulha aqui é exatamente a metade do trabalho. Eu vou colocar sobre ela um ponto de cada lado. Essa agulha vaga do ponto que foi transportado, eu preciso levar para o lado. As diminuições vão ser sempre nessa agulha central. Então, fiz a diminuição, levo a agulha vaga para o final. Desse lado já foi, agora do outro lado também. Duas carreiras, nova diminuição. Sempre a mesma agulha central aqui recebe o ponto. Só que para eu não precisar fazer 2 trabalhos ao mesmo tempo, eu pego esse ponto que recebeu um de cada lado e transporto ele para o lado. Aí eu tenho as 2 agulhas vagas juntas. Fica mais rápido o trabalho de levar as agulhas vagas para o final, trazendo os pontos de uma vez só.
Sempre a cada 2 carreiras, eu diminuo 1 ponto de cada lado e levo as agulhas vagas até o final. Isso eu vou fazendo até eu chegar em 3 agulhas centrais aqui. Então, é um trabalho repetitivo. Alguém pode achar demorado porque tem que levar os pontos, mas o trabalho em si fica muito bonito e vale a pena, compensa todo o serviço que ele dá. Diminuindo até sobrar 3 agulhas centrais, termino o trabalho dessa parte aqui. Remalho. Depois arrumo novamente as agulhas, a mesma quantia de agulhas que foi feita no outro lado. E coloco os pontos para fazer a outra lateral. O detalhe que fica da diminuição, fica bem interessante essa borda aqui, esse relevo. Eu vou colocar 83. Chamo as agulhas para cima e já distribuo. Aquele fiapo que foi dado do início aqui, para achar a agulha central, eu também tenho que achar a agulha central aqui. Ela não pode uma ficar nessa posição e a outra numa posição diferente. Então, sigo a mesma carreira, acho a agulha central do meu trabalho, que é essa aqui, e já coloco o ponto engatado ali para ficar reto, para fazer uma divisória perfeita. Acho as laçadas para um lado, acho as laçadas para o outro e faço o mesmo trabalho, diminuindo e levando as agulhas vagas para o final, diminuindo até chegar em 3 agulhas centrais.
Acho o lado que é da nuca, que é essa parte aqui embaixo, e coloco os pontos para fazer um acabamento na parte de baixo. Centralizo, que fica melhor para achar. Então, a parte da nuca e as duas laterais vão para a máquina. Acho as laçadas, posso fazer uma barra simples, fazer o tecido e remalhar, imitando uma barra na frontura. Posso fazer uma barra dupla para passar o cadarço por dentro, dupla com todos os pontos, ou dupla selecionada 1 por 1 ou 2 por 1 também. Esse é um acabamento que precisa ser feito, porque ele aqui no final são pontos num sentido e no outro sentido, então ele enrola, preciso de um acabamento. Pode ser feito também crochê, caso não queira colocar os pontos, mas como eu trabalho com máquina e gosto desse efeito do acabamento em máquina, eu vou achar os pontos e fazer uma barrinha dupla. Aqui eu faço uma barrinha dupla, uma regulagem um pouco menor do que estava sendo trabalhada aqui, porque é acabamento. Fiz 8 carreiras, uma regulagem alta, mais 8 carreiras para fechar. E tiro com linha de outra cor. Essa é a minha opção. Existem outras que dá para fazer o acabamento embaixo, na parte da nuca, a parte onde foi diminuído pontos para formar a nuca. Sobra de fio para costura e linha de outra cor. Aqui nós temos já uma parte do trabalho pronto. Agora precisamos fazer o acabamento frontal e mais um acabamento aqui em cima, uma aba. Então, volta o ponto para a máquina também, a partir da parte central, sempre apanhando os pontos para baixo, não a alcinha justamente em cima. Apanhei os pontos da parte central, conto, aqui é em centímetros, não é em quantia, conto de 2,5 centímetros a 3 centímetros depois da parte central para apanhar pontos. Aqui eu não tenho pontos, eu tenho que fazer pontos, então pego a laçada e coloco na agulha, formando o ponto. Foram 7 de um lado, 7 do outro também. Regulagem de trabalho normal que foi feito antes, na 6. Isso porque eu estou trabalhando com 2 fios de linha industrial.
varia a regulagem conforme a linha que estiver sendo usada. 4 carreiras, perdão. Carro no H. Elevo no lado esquerdo 3 pontos. Venho, coloco o fio por baixo da última agulha. Estando com o carro à direita, elevo 3 agulhas, 3 pontos no lado esquerdo. Venho para a esquerda, passo o fio por baixo da última agulha e elevo 3 no lado contrário. Fio por baixo, elevo. Fio por baixo, elevo no lado oposto. Última elevação. Baixo essas agulhas da esquerda, venho com o carro para cá, aumento a regulagem para uma marcação, regulagem alta, baixo essas agulhas da direita e faço uma carreira. Volto à regulagem anterior e começo a aumentar novamente, levar as agulhas para cima novamente. 3 no lado esquerdo, fio por baixo, elevo no lado direito. Opa, aqui deu uma laçada. O que que faz quando acontece assim? Desmancha. Não dá para deixar um fio ali mal feito no meio do trabalho. Agora, eu estou com o fio para cá e o carro para a direita. Como é que eu faço para chegar lá sem cair os pontos? Muitas opções, mas apertando os dois partes ao mesmo tempo, eu consigo vir sem trabalhar a carreira e ao mesmo tempo sem cair ponto nenhum. Desligo o parte e trabalho normalmente. Passo o fio por baixo da última agulha e elevo no lado oposto. Eu fiz 15 agulhas de um lado, 15 agulhas do outro nessa parte inicial. Aqui eu vou ter que repetir essa mesma receita. Fio por baixo, elevo. Fio por baixo e elevo. Baixo essas, tiro do H e faço uma carreira. Tiro com linha de outra cor. Uma sobra de fio para costura. Essa é a aba que nós precisávamos para esse bonezinho. É bem discreta, quer maior, coloca mais pontos e ao invés de cada 3 em 3 agulhas sendo elevadas, eleva a cada 2, por exemplo, que daí ele fica mais rombudinho. Aqui eu vou precisar acabamento nessa parte frontal. Posso fazer crochê, posso colocar os pontos e fazer uma barrinha dupla como essa,
Ou, como nós fazemos um acabamento bem rápido, com 3 agulhas, é esse que eu vou fazer aqui. Coloco 3 agulhas para trabalho. Transportador de 1. Apanho a laçada aqui, junto com a aba, e coloco na agulha do meio. 2 carreiras. Outra laçada na agulha do meio, 2 carreiras. E assim eu vou fazendo até aqui embaixo, atingir essa outra barrinha aqui embaixo. Esse acabamento pode ser feito também com 5 agulhas ao invés de 3. Aí ele ficaria mais graúdo. Mas para mim aqui eu quero uma coisa mais discreta. Três pontos, vamos fazer um cordonê. Primeiro parte acionado, uma carreira ele pega, uma carreira não. Aqui eu vou fazer com 3 agulhas, pode ser com 4, 5, quantas quiser. Conforme a quantia de agulhas, você tem ele mais grosso ou mais fino. Quando você põe o parte acionado, ele fica fazendo isso. Uma carreira não trabalha, a outra trabalha. Então, esse cordonê se enrola todo. Faço do comprimento suficiente para passar nessa barra dupla que foi feito aqui no pescoço e ainda dar uma sobra, caso queira colocar um pompom, amarrar o que, fazer uma quantia suficiente. Então, você vai medindo o que seria suficiente. O que seria suficiente para você. 50, 70 centímetros de cordonê. Alinhavei a parte da aba, firmando bem aquela carreira em regulagem alta, que forma a metade dela. Coloco num papel por baixo e vou achar um molde, porque ela precisa ser recheada com alguma coisa que fique firme. Então, faço um molde. Recorto e transfiro para um plástico grosso. Não sei se dá para ver aqui. Um plástico que não seja numa cor diferente. Por exemplo, esse daqui é uma cor escura. Se eu puser como forro, ele vai aparecer. Existem plásticos desse tipo aqui. Esse aqui eu tirei de dentro de um caderno. Mas existem os transparentes, os clarinhos, os que se assemelham à cor da linha que você está usando. Mas eu vou transferir para cá o desenho, recortar e colocar dentro dessa aba antes de costurar. Vou pôr acomodando ali por dentro e vou fechar a aba, deixando ela flexível, mas ao mesmo tempo firme. Papelão e papel mais grosso não dá para usar, porque a peça em si vai ser lavada com o tempo. Você vai pôr na máquina, o papelão vai se desfazer, ou o papel vai se desfazer, e acaba perdendo pedaços de papel aqui dentro da aba. Isso não dá. Precisa ser um plástico
mais ou menos resistente, mas também não tão duro. Testo o molde, ele ficou grande, então recorto antes de colocar. Esse ficou perfeito. Aí, fecho, deixando ele preso lá dentro. Eu vou costurar e já mostro a peça pronta. Depois de costurada a aba, ela fica firme, mas não incomoda. Ela fica flexível e firminha ao mesmo tempo. Nosso bonezinho com mini aba. Se quiser uma aba mais comprida, começa mais para baixo, coloca os pontos um pouco mais para baixo do que 3 centímetros que nós demos. Pode colocar 5 centímetros. Acabamento de pescoço poderia ser uma barra simples, colocando ou não um cadarço para firmar na ponta, para amarrar, e acabamento frontal também. Aqui eu fiz de 3 pontos, mas poderia ser crochê, poderia ser qualquer outra coisa. Esse é um tamanho adulto, ele mediu aqui 19 centímetros, total 21 centímetros, e toda a volta, menos a aba, 37 centímetros. 36 sem o acabamento. Então, são coisas que precisam ser feitas a partir de medidas. Você precisa medir a cabeça para depois começar pelo centro e as laterais são feitas na sequência. Varia a regulagem, varia a espessura da lã, mas o trabalho pode ser colocado para qualquer tipo de máquina doméstica que consegue fazê-lo. Fiz em jacquard, pode ser outro ponto também, pode ser até malha lisa. Nossa ideia para hoje, então, uma touca bonezinho. Bom trabalho!